O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, com muita alegria, iniciando nossa semana, rezando esta Eucaristia, retornando a este santuário, casa de clemência e bondade, nos alegramos imensamente. E queremos pedir a Deus para que possa nos encher da sua graça, para que possamos compreender bem a palavra do Senhor, nutridos e alimentados pela Sagrada Eucaristia, a gente possa dar o nosso testemunho. Na leitura que a gente refletiu hoje da carta de São Pedro, nós bem sabemos e nos alegramos com o testemunho de São Pedro e o seu ensinamento da graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, graça esta que alcançou a todos nós, que alcança a todos nós, que alegria. Somos amados por Deus e isto muito nos alegra. Deus ama a todos nós e não faz acepção de pessoas. A todos nós. Deus não olha para nós nos rotulando, colocando em nós títulos, como muitas vezes é comum no nosso meio, colocando pequenos adjetivos negativos, com julgamento. Deus não faz esse tipo de coisa, de forma alguma. Essas coisas acontecem entre nós. Deus nos ama, e isso para nós faz toda a diferença. E como nós somos filhos de Deus, nós precisamos então nos empenharmos cotidianamente para que a gente também coloque em prática esse amor de Deus. Primeiro começando em nós mesmos, nos amando, cuidando de nós, cuidando da nossa vida,
e, a partir de nós, os nossos próximos, aqueles que estão bem próximos de nós, e, no geral, uns aos outros. É dever de todos nós, povo de Deus, este nosso empenho. Porque assim nós estaremos vivendo segundo a vontade do Senhor, porque todos nós somos filhos de Deus, filhos amados, filhos e filhas. Então é de suma importância que haja entre nós este empenho, e se assim for, com certeza tornaremos este mundo muito melhor. Então que haja entre nós este esforço. Inclusive, o texto traz para nós, a partir do versículo 5, né? Por isso mesmo, dedicai com todo esforço em juntar a nossa fé, a vossa fé, à virtude. Nos deparamos muito com pessoas que são muito virtuosas, mas às vezes deixam a fé de lado. Povo de Deus, casamento, excelente, fé e virtude. Olha que casamento, colocar em comunhão a nossa fé e a virtude. A virtude ao conhecimento. Conhecimento é dom de Deus. Fazer a nossa inteligência funcionar, porque dessa forma iremos praticar da melhor maneira as coisas do alto, as coisas da parte de Deus, e colocaremos em prática isso com o nosso próximo, com este mundão, que é graça de Deus para todos nós. O conhecimento ao autodomínio, o povo de Deus, como nós precisamos disso. Ser senhor da nossa história, do nosso eu, da nossa vida. Ter autodomínio, não ser levados pelas ocasiões, pela massa, né, pelo povão. Nós vemos muito isso no dia a dia, pessoas que são levadas, né, que juntam ali para tantas situações. Na internet a gente vê isso o tempo todo. A internet está cheia de juízes e isso é muito triste, né? A pessoa talvez ela vai cair, ela vai cometer um equívoco, um erro, e ali aparece um tanto de gente julgando e falando mal e perseguindo, ameaçando. Misericórdia, povo de Deus. Aqui cabe para nós o exemplo do filho pródigo, que infelizmente gastou toda a sua herança, perdeu a sua dignidade de filho, a dignidade de pessoa. O sujeito chegou ao ponto de ir se alimentar comendo a refeição que era servida aos porcos. Que coisa triste. Mas aí ele toma consciência, né? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele recorda que na casa do pai, até os empregados têm a refeição com fartura. Os empregados são bem cuidados e tratados pelo pai. E ele volta. E quando ele volta, povo de Deus, que experiência bonita, o pai o acolhe com todo amor. Esse filho vai recuperar a dignidade de filho, vai recuperar da parte do pai essa herança, essa autonomia de filho. Que coisa bonita, né? E como é bonito a gente entender que muitas vezes, em meio às nossas quedas, em meio aos nossos erros, muitas vezes não, que todas as vezes nós podemos sim, assim como o filho pródigo, tomar a decisão, voltar, reconstruir a nossa história, continuar caminhando. Aprender com os erros para que a gente possa acertar cada vez mais. Isso é muito importante, isso é necessário. Então, povo de Deus, a falta do autodomínio leva a gente a situações extremamente perigosas. Por isso é importante conciliar este autodomínio com o nosso conhecimento. E com tudo isso que é especificado aqui, o autodomínio com a perseverança, povo de Deus. Como nos deparamos com pessoas animadas, desanimadas, pessoas que por qualquer coisinha quer parar de caminhar, quer abandonar tudo, quer mudar de igreja, quer sair de casa, quer misericórdia. Vamos colocar todos esses atributos aqui que o texto traz para nós em prática, ter paciência, exercitar a nossa paciência, ser perseverante, ter força para perseverar, para recomeçar sem desanimar.
A fé pede isso de cada um de nós. E por fim, também, ou melhor, a perseverança à piedade e por fim a piedade ao amor fraterno. Percebam que é uma tecla que o tempo todo ela vai sendo aí, pressionada e precisa. A fraternidade, somos todos irmãos. Então, o cuidado de um para com o outro, ele é importantíssimo, ele é necessário. E essa piedade que nos possibilita aí, essa singeleza da fé nos exercícios espirituais, na nossa oração, enfim. Então, este belíssimo texto muito nos enriquece, que possamos rezar com ele, que possamos aprender para que a gente bem pratique. Povo de Deus, o Evangelho, trazendo aí, então, esta situação, esta parábola da vinha do Senhor. O salmista nos diz assim, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Salvo engano, Salmo 79, talvez eu esteja equivocado, depois vou conferir. Mas nos possibilita entender que a vinha do Senhor é a casa de Israel. A casa de Israel é esse mundão que foi criado por Deus e é tão amado por Ele e deve ser amado por todos nós também. É esta casa comum que ao longo da história da salvação, com diversas configurações, também foi chamada no cuidado com as pessoas, cuidado com esta casa comum, e que padeceu pela consequência de irmãos que foram tão equivocados em suas práticas, que carregaram tantas maldades e praticaram coisas tão ruins uns para com os outros. Aqui o texto traz, o exemplo destes vinhateiros. Mas este texto já é apresentado trazendo uma situação corriqueira, mas também numa outra situação corriqueira, para aqueles sumos sacerdotes e outros também, que eram chamados a fazer o bem, a servir a Deus e a cuidar do próximo. Olha aí a tecla novamente, que a gente precisa pressionar o tempo todo, do amor fraterno. Então, estes homens que eram chamados, mas que infelizmente invertia a lógica da coisa. Então, nosso Senhor vai contar aí esta parábola, da vinha, do cuidado que o Senhor tinha por esta vinha, que é arrendada, na certeza de que aquelas pessoas dariam conta do cuidado da vinha. E talvez eles até tenham cuidado, mas a ganância foi maior. A soberba, a arrogância, situações que vão na contramão aqui do versículo 5 em diante da carta de São Pedro, que a gente reflete na liturgia de hoje. Tiveram tantas coisas ruins que eles vão inverter a lógica aí da vinha. Olha, a vinha é para produzir frutos para muitos, mas não. Eles querem que a vinha agora produza os frutos e o resultado venha somente para nós, um pequeno grupo. Então eles vão para isso. Olha que situação mesquinha, que situação diabólica. Para isso eles vão matar. Misericórdia, povo de Deus. Precisamos muito de Deus em nossos corações, para a gente não se tornar esse tipo de pessoa, que guarda tanta maldade no coração, maldade a ponto de prejudicar o outro e levar o outro até mesmo à morte, de tomar tantas coisas do outro, misericórdia. E eles vão fazer isso com diversos empregados que são enviados lá para tentar ali alinhar os trabalhos. E aqueles homens, aqueles vinhateiros, não dando atenção, foram praticando o mal. Até que o Senhor vai enviar seu próprio filho. Vai enviar seu próprio filho. E olha a leitura que eles fazem. Porque enquanto o Senhor fala de enviar seu próprio filho, porque, ou seja, ao meu filho, eles vão de compreender. Há aí o desejo de solucionar um problema, a boa vontade, o amor, de alinhar todas as coisas, mas a leitura que eles fazem, olha só para vocês verem, é o herdeiro. Agora sim, nós vamos resolver o nosso problema, porque nós vamos levar o herdeiro à morte e a herança será de quem, Que situação, povo de Deus? E o que fará o Senhor com esses vinhateiros? Claro que Ele vai tomar providência.
Claro que a vinha vai ser tomada destes homens injustos e vai ser arrendada a outros que vão trabalhar, que vão fazer com que esta vinha possa produzir o melhor fruto, o melhor vinho. Claro que isso vai acontecer. E estes empregados injustos vão padecer por consequência da sua maldade. Povo de Deus, a vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor hoje é a igreja. A vinha do Senhor é este mundão, esta casa comum que somos convidados a cuidar. Pressionando a tecla, todos nós precisamos cuidar desta casa comum, cuidar uns dos outros. Nós somos essa vinha que hoje foi ampliada, que cresceu e que por isso é convidada a gerar frutos ainda mais ricos. E não o contrário disso, como a gente acaba vendo tantas situações tristes, situações lamentáveis. Então, povo de Deus, peçamos a Deus sua graça, sua força, para que cada um de nós, de forma alguma, a gente possa ser como aqueles vinhateiros, mas que a gente possa ser e colocar em prática esse amor de Deus, para que a gente possa ser sinais de Deus e viver esta fraternidade no cuidado de uns para com os outros, no cuidado desta nossa casa comum. Porque se assim o for, vamos colher bons frutos, e o contrário disso não será bom para ninguém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça. Vamos fechar os nossos olhos e deixar com que a palavra de Deus ilumine e dissipe as trevas dos nossos corações.